E aí pessoal, beleza? Testa aí. E aí, tudo bem? Pessoal, testa aí pra ver se vocês estão conseguindo me ouvir, né? Tô tentando aqui usar o fone, falam que é melhor pra não dar eco, não embaralhar as vozes. Vai falando pra mim aí. Já encontrei a Mari aqui, vou convidar. Beleza, estão ouvindo? Muito bom. E Alô, aí, Mari, tudo beleza? bem? Tá me ouvindo bem? Tô Tô. testando o microfone aqui também. Não, mas acho que esse é o ideal mesmo. Me falaram que é melhor para não embaralhar a voz, para não dar eco, essas coisas. Tá, não tá dando, né? Tá bem. Acho que sim. O pessoal tá Tá falando que tá bem. ótimo. Então vamos E aí, lá. Mari? Beleza? Tudo tranquilo. E você, como tá? Tô, tô bem também. Boa noite, É, pessoal. Que tá boa aí no noite. domingão, né? É, mas esse é um Largar a bom horário. Netflix. É um bom horário para falar de saúde, essas coisas que o pessoal tá preparando para a semana, né? Legal, muito legal. Vamos lá. Tá bom? Então, a Uhum, Mari, pessoal, ela é médica do esporte, né? É isso, Mari? Quer falar um uhum. pouquinho do que Bom, você. vamos lá. Eu me formei em medicina em 2010. Trabalho com esporte há 6 anos, na verdade, quando eu comecei também educação física nesse processo. E aí eu fui fazer primeiro minha pós de fisiologia do exercício, aí depois que eu fui parar na medicina esportiva, depois da nutrologia também. Então, eu me formei esse ano agora também em educação física, né? Mas minha atuação é na medicina do esporte. Ah, é? Eu não sabia dessa. É, você viu? Eu não sabia que você Então, estava fazendo. pois é. Eu fiz Ah, o, que legal. o, o Level 1 tem uns 3 anos, né? Acho que tem uns 3 anos agora. E aí, dentro disso, eu acabei me formando agora também como profissional de educação física. Mas me formei em medicina lá atrás. Ah, que legal. Bom, então, Legal. como vocês podem ver, pessoal, é uma pessoa que está super envolvida, né, com o CrossFit aí, com a nossa área, com Uhum, esporte em geral, né? uhum. E pratica, vai de vez em Pratico. quando. Não, eu Não. comecei em 2014, dezembro de 2014, na Hangar, né? Uhum. Agora eu tô em outro local, mas fiz durante esses, estou no quinto ano aí já, mas não pratico de forma Ah, legal. competitiva, tá, gente? Então pratico para bem-estar, né? Porque eu Sim, gosto bastante mesmo, é uma prática que eu adoro, sim. mas não é de forma competitiva. Sim, existe, eu acho que 99% das pessoas praticam Uhum, dessa forma, né? uhum, Mas enfim. Bom, aí hoje eu chamei a Mari aqui para a gente conversar a respeito de basicamente três assuntos. Vocês podem ir mandando as perguntas tal, mas assim, a gente conversou tal e viu que é um assunto de grande interesse. A Mari acho que também viu como relevante, né? uhum, E, que uhum, é o quê? Falar a respeito do que chamou bastante atenção ali nos posts que eu fiz, que é falar a respeito de modulação hormonal, que ninguém sabe o que é, né? De alguns fatores aí que afetam o nosso rendimento, que é estresse, sono, que vai entrar no lance de modulação hormonal também, ou não? Não é isso? Vamos entrar, vamos puxar no link, porque tem tudo a ver, né? Aham. Não são coisas É, separadas, pelo contrário. tá. E um tema também que é a tríade da mulher atleta, né? Isso, que tá tudo junto aí também, né? Que a gente vai falar um pouquinho do overtraining, então a gente vai conversar dentro disso. Tudo tá somado aí, tá junto. Tá legal. Bom, então acho que o primeiro assunto que a gente falou assim que a gente vai conseguir destrinchando seria o estresse, né? Vamos lá. É, eu fiz um post lá e perguntei pro pessoal se eles achavam que o treino deles estava rendendo menos do que eles esperavam ou do que eles consideravam que seria o rendimento normal, né? Uhum, Aí fiz esse post pensando, né, em considerar esses fatores de estresse, tal, não sei o que lá. Então acho que a gente vai uhum, começar falando disso, né? legal. É, Uhum, então vamos lá.
Então, qual a abordagem aí com relação a Percepção. isso? Bom, Isso. primeiro eu acho que vale a pena a gente pensar o que que é estresse, né? Porque às vezes a gente tem sempre uma conotação negativa de estresse, né? Ah, eu tô Uhum. estressado, é estresse. Mas na verdade o estresse ele é vital, até dentro do treinamento, né? Então todo mundo da área sabe bem isso. E ele tem a ver com essas respostas que a gente vai gerar, físicas, mentais, né? Quando a gente tem algum agente estressor, alguma situação de estresse. Seja um treino, seja alimentação, seja uma situação psicológica, né? Digamos assim. A gente vai passar por uma situação de desequilíbrio e o corpo vai gerar adaptações por conta disso. Então, na verdade, o estresse ele é vital, né? Ele é essencial para nossa vida, né? Então, o estresse é uma coisa boa, né? É uma coisa fisiológica, é uma coisa que a gente sempre teve, sempre vai ter. Então, isso é importante. Estresse, ele é vital, ele é muito importante para nossa vida. A grande questão que a gente vai ter é que a gente tem esse agente de estresse, que são vários, né? Geralmente a gente pode ter algo externo, mas a gente também pode ter o interno agora. Então, uma preocupação com o trabalho. Tô indo treinar, mas estou preocupada pra caramba com uma situação que eu estou enfrentando profissionalmente, né? Isso vai gerar uma resposta de alarme, né? Natural. O corpo precisa disso para se adaptar. Então, ele entra Uhum. nessa fase que a gente fala que é de alarme, né? Opa, tem alguma coisa acontecendo. Eu preciso gerar uma alteração, né? Para passar por essa situação. O que acontece nessa fase? Vem um tal do cortisol, né, que a gente fala, que às vezes a gente vai falar de hormônio, a gente pensa, hormônio testosterona. Não, hormônio é uma complexidade imensa, cortisol é um deles, né? Que também não é uma coisa ruim. Ah, o cortisol é ruim, não é isso. Graças a ele a gente sobrevive também, né? Então a gente Uhum. vai lá, aumenta esse cortisol, né? Na hora que a gente aumenta esse cortisol, o que a gente faz, né? A gente começa a aumentar também o açúcar no sangue, a gente começa também a aumentar depósito de gordura a longo prazo, né? Então, quando a gente fala de resposta adaptativa ao estresse, não é só aconteceu um estresse e a pessoa teve um problema, não é isso. É quando eu tenho uma resposta que ela se continua. Eu não lido com esse estresse, né? Eu tenho uma alteração dessa resposta ao estresse. Então, eu não tenho só o alarme, eu passo a ter uma resistência, eu passo a ter até um esgotamento desse processo, né? Então, poxa, tive um estresse, só que isso se continua, né? Então, fisiologicamente, a gente foi feito para lidar com o estresse. A grande situação que eu vejo no consultório, que eu vejo no dia a dia, que eu vejo dentro das discussões, é que a gente está com essa dificuldade de gerar essa resposta, né? De não esgotar, né? Não esgotar a resposta ao estresse. Então, não é que o estresse seja ruim, né? Mas a gente não lidar de forma adequada com ele é um problema enorme, né? A gente, numa situação de estresse, é uma situação de catabolismo, né? Então, a gente começa a quebrar proteína muscular, a gente começa... Por que o corpo vai construir massa muscular, vai construir força, se ele está em estado de catabolismo? Entende essa... Entendi. Ele vai priorizar outras atividades, né, de manutenção, né? Ele vai falar, para que eu vou construir força? Para que eu vou construir hipertrofia? Vou melhorar o treino? Ele não vai fazer nada disso, ele está em situação de catabolismo, né? Por isso que é tão Entendi. importante, ele não é, nosso corpo é inteligente, né? Então ele vai falar, caramba, eu tô sendo estressado, não tô descansando, não tô dormindo de forma adequada, não tô me alimentando de forma adequada. Várias situações, estou sendo estressado no trabalho, estou sendo estressado em excesso no treinamento, né? Várias situações que ele vai falar, poxa, pera, né? Eu estou em catabolismo, eu estou quebrando, né? Eu não estou construindo, então eu não vou anabolizar, né? Não vou construir massa muscular ou ter ganho de treino, né? Então isso é fundamental a gente perceber. Porque a gente entende a importância de todos os fatores. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu estou fazendo tudo, estou fazendo uma alimentação adequada, estou fazendo um treinamento adequado, tá, e o restante? Você está lidando de forma adequada nessa resposta de estresse? Então, esse é o fator que eu queria trazer, né? Porque esse estresse contínuo, de forma resistente, de esgotamento, ele sim vai alterar, né? A musculatura não vai acontecer, os ganhos não vão acontecer. Então, era isso que eu queria começar trazendo. O estresse é essencial, ele é muito importante para a gente se adaptar ao treino, né? Mas essa alteração da resposta adaptativa ao estresse é o que vai gerar todas as coisas que a gente vai falar aí dentro dessa, vai puxar essa sequência aí, se alguém quiser complementar, né? Então, Dentro desse... Pode falar. então a gente está falando de estresse físico e Uhum, mental, mas está uhum, tá puxando para o lado mental, às vezes, né? Assim, o que a gente está tentando esclarecer melhor, né? Porque às vezes a perfeito. pessoa ela treina, ela fala, puta, eu tô fazendo tudo. Uhum, Tomo isso, tomo aquilo, treino, lá, lá.
só que ela está esquecendo de descansar direito, de cuidar da mente de forma adequada. Então, aí o seu corpo não vai responder de forma positiva construindo músculo, porque ele está pensando em construir Sobreviver. coisas. Exato. Tá, legal. Muito bom, legal, Sobreviver, bacana. é isso. Então isso é muito importante, esse aspecto que você falou, né? Que às vezes a gente separar a mente, o físico, na verdade, para o corpo é a mesma coisa, né? Quando ele vai lá e tem uma secreção, ele produz um hormônio de forma alterada, para ele não faz diferença se foi um agente que veio de fora ou se eu tô aqui. Nossa, eu tenho que entregar esse trabalho. Nossa, eu não tô conseguindo dormir. Nossa, são 3 da manhã, eu tô acordado. Como é que eu vou render no treino amanhã? Né? Como é que eu vou render a longo prazo? Entende? Então, a resposta, assim, uma resposta. Vamos construindo, mas uma resposta rápida agora, assim, pensando, seria a gente tentar cuidar da mente, do descanso. De tudo, né? Assim, eu vou falar um pouquinho do Competitors, porque é um curso que tinha, né, que era muito interessante, e tem a apostila disponível para quem quiser acessar, né? Que era o curso da CrossFit. Tá. E eles usam, quem fala muito é o Luiz. O Luiz gosta de falar muito disso nos cursos que ele faz para coach, né? O Luiz da Angar. E ele fala dessa monitorização de recuperação, né? Que a gente fala, poxa, como que eu vou saber como que tá o andamento do meu treino, como que tá o meu manejo de estresse? E é muito interessante você ver que no CrossFit se considera tudo isso, né? Então, às vezes tem umas fake news, vamos treinar pra caramba sem parar. E você vai ver que não é isso, né? A própria CrossFit não fala isso, né? Então, priorizar o descanso. Priorizar o Exatamente. descanso ao invés do treino. Lá se fala muito essa resposta. Eu preciso desse agente estressor, porque senão eu não vou ter ganho, não vou ter adaptação, né? E os coaches, os profissionais de educação física sabem disso como ninguém, o tanto que a gente precisa, né, desse estresse, mas a gente precisa também monitorizar, né? E isso vai ser individual. E é lindo o que eles trazem no Competitors, né? Essa recuperação individual. Porque o que eles falam? Eles observam, são 8 fatores que eles observam, né? Entre esses fatores, eles consideram frequência cardíaca de repouso, por exemplo, para aquele atleta que é competitivo, às vezes. Isso é mais para o atleta competitivo, né? Porque isso para a gente varia em várias situações e dá um pouquinho de trabalho de sempre fazer, né? Mas uma frequência cardíaca de repouso, eles consideram o peso. Poxa, o peso mudou, aumentou, como que está o peso, né? Porque isso está influenciado pela hidratação, pela nutrição, pelo cortisol, que gera inchaço, né? O cortisol alterado vai gerar inchaço, porque ele também altera nessa estrutura. Então, eles falam muito do sono, né? Então, você vai lá ver no Competitors, eles falam, em média, claro que isso é uma média, né, gente? 8 horas de sono. Então, você imagina, gente, quem dorme 8 horas? Eles falam que você o Fraser dorme? dorme 10. Pois é. Pô, Quantas horas você dorme? Eu devo dormir umas 5, 6 no máximo. Mas é o que tá dá. dando pra fazer. Exatamente. Isso não quer dizer que a gente não possa ter ganho. Isso quer dizer que, talvez eu precise olhar para os outros fatores, mais ainda do que um atleta competitivo, mais ainda do que alguém que tem disponibilidade de dormir 8, 10 horas por dia, né? Então, eles falam muito do sono e sugerem 8 horas de sono. Então, você já vê aí, né, que começa por aí, né? Também falam do apetite, a questão da dor muscular também, para você individualizar. Não é que, não vai ter dor muscular, mas você pode periodizar utilizando isso como parâmetro, né? E uma coisa muito interessante que a gente fala, o mental, mas isso não é mental, isso é físico. O mental também é físico, entende? Porque envolve neurotransmissores, envolve hormônios. Então, eles falam do humor. Isso é muito interessante, que não é uma coisa que a gente observa, né? E quem nunca treinou a ponto de ficar irritado? Você fala, nossa, eu tô irritado pra caramba e não tem um motivo, não é? Não sei se você já passou por isso, assim, de caramba, eu tô irritado, não tá legal, eu tô chateado, tô triste, não tem uma situação gatilho, entende? Não, se você treina excessivamente, você fica cansado no resto do dia. Mas treina bastante durante. Você fica cansado e não quer fazer mais nada. Perfeito. Então aí você acaba. O humor sente, às vezes são oscilações que a gente não percebe, que às vezes aquele é um dia de descanso, ou é dia de chegar pro seu coach e falar, coach, né? Depende, claro, se você tá no competitivo ou não tá, se é um treino individual, não é, mas assim, de compartilhar isso com o seu treinador, né? Poxa, o que tá acontecendo comigo? Eu senti isso de diferente, essa noite eu não dormi, não teve um motivo aparente, né? Para tentar fazer esse equilíbrio mesmo desse treino, né?
E eles falam também algo que eu adoro, porque aí entra, né, tudo da medicina, que é a imunidade, né? Que são aquelas gripes recorrentes, sabe? Quando a pessoa, o praticante de atividade física, começa a gripar. Nossa, é o tempo tá virando. Nossa, agora tá frio, Uhum. tá quente, por isso que eu tô doente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque se você vai pegar um atleta que tá bem condicionado, que tá bem equilibrado, ele não gripa de forma recorrente, né? Então, a gente tem que observar, poxa, eu comecei a gripar, uma rinite, nossa, eu não paro de ter a gente fala que é coriza, né? Quando começa a ter secreção, né? Sim, Laringites, espera. Pode ser um sinal de alerta para eu monitorizar e para eu observar essa recuperação, que envolve tudo isso que a gente falou, na verdade, né? Então é isso entendi. que eu queria falar, porque eu gosto muito dessa coisa do competitors, porque a própria CrossFit fala, olha, a gente tem que individualizar, né? A gente tem que observar todos esses fatores, não é só se está treinando e se está se alimentando. Sono, humor, como foi minha performance no dia anterior, tudo isso. E aquilo que a gente falou, a gente dorme 5 horas, né? Então a gente tem que observar todos esses fatores aí, porque pra gente, às vezes, os agentes estressores, às vezes eles vão ser tão intensos, em algumas situações até mais, do que um atleta competitivo. Então, Sim. é. Ó, apareceu uma frasezinha aqui que me chamou um pouco a Uhum, atenção. Eu uso o treino como o Glaucio Lânio. Eu uso o treino uhum, como válvula de escape do estresse do cotidiano. E isso, eu acho que uma galera faz isso, né? Assim, eu também. treina para dar uma aliviada. Mas aí eu Uhum, pensando aqui, cara, porque assim, me chamou bastante atenção esse lance de eu treino, mas eu não tenho a resposta que eu acho que seria o condizente ao meu treino. Então, será uhum, que às vezes a pessoa ela não está indo treinar e se cobrando excessivamente, né? Gerando uhum, mais um fator de estresse? Meu, vai lá treinar. Se você já tem uma vida bem atarefada, tal, levar uma vida melhor, quer ter um estilo de vida melhor, vai lá treinar para desestressar. Se você realmente usa isso para desestressar, usa isso como uhum, uma válvula, tudo bem, para uma válvula de escape, entre aspas, mas não como mais um fator estressor para o seu corpo mental. Né? uhum, Então, se cobrar excessivamente naquele treino, fazer aquele treino ser excessivamente competitivo, isso está te fazendo mal, essa cobrança uhum, excessiva. Você não precisa uhum. carregar, não sei se você concorda comigo, né? Mas acho que a pessoa ela carrega essa cobrança do mundo exterior para aquele momento que é dele, né? Perfeito. Eu acho que É. às vezes é desnecessário, né? Não é? Perfeito. É isso que você falou, né? Da gente estabelecer as próprias metas realistas, né? E só esse apoio de todos os profissionais, compartilhando com o seu treinador, observando você mesmo, esse autoconhecimento, né? Como foi meu dia, como foi meu trabalho. E a gente pode ter metas, né? É isso, né? A gente Uhum. pode ter metas. Não é que a gente não vai ter metas, é importante ter essas metas. É importante gerar o estresse no treino. É o que eu falei, estresse não pode ser considerado uma coisa ruim. O que não pode ser é Uhum. isso, da gente não conseguir manejar. É perfeito isso. Eu também uso como válvula de escape, né? Porque ali a gente está se Uhum. interagindo, aquela coisa do corpo, mente, né? O social do CrossFit, que é essa coisa toda que a gente vai compartilhando, né? Então, isso é essencial. É o que você disse, não ter isso como mais um fator de estresse. E a psicologia do esporte trabalha muito isso, né? De falar essa Uhum. coisa da ativação excessiva. Né? Baixa ativação não é bom, né? Mas uma altíssima ativação dentro de um contexto também vai ser inadequado, porque vai ser mais um agente estressor, não vai gerar ganho, não vai gerar esse ganho do treino, né? Que você falou. Sim, então às vezes a pessoa ela se cobra excessivamente, né? E às vezes ela Uhum. treinar sem essa cobrança, talvez ela vá até ter maiores ganhos, né? Porque ela não está gerando esse Sim, estresse excessivo, perfeito. não é? É isso. E Não é? observar todos esses fatores que a gente falou, né? Porque tem muita coisa que a gente pode fazer. É lindo a quantidade de ferramentas que a gente tem, né? De profissionais Uhum. que podem auxiliar, psicólogo esportivo, fisioterapeuta, massoterapeuta. Tem uma infinidade de pessoas, né? O médico do esporte, a nutricionista, o educador. A gente já fala muito, né? Educador físico, mas assim. O profissional de educação física, todos eles juntos, a quantidade de ferramentas, e eu posso ver qual que cabe mais a mim. Poxa, o que não tá legal, às vezes eu não tenho uma situação muito intensa no trabalho. Será que eu não preciso de um auxílio, um psicólogo, uma terapia, né? Será? Ah, não, minha situação é meu sono é terrível. Poxa, eu vou procurar um médico para ver essa situação, né? O que está acontecendo? Por que eu não tenho insônia? Porque todas essas situações, né?
Porque a gente tem várias ferramentas. Poxa, meditação, exercícios respiratórios, fitoterapia, descanso, né? Então, assim, a gente tem muitas situações que a gente pode auxiliar. Só que isso é individual, cada um vai ter que se observar, né? Tem coisas que cabem para todo mundo. Eu gosto muito de falar do sono, né? Ah, a higiene do sono. Parece bobagem isso, mas a gente quer chegar, às vezes eu treino às 9, né? Chego em casa às 10, 10 e meia, quero deitar e dormir, né? E muitas vezes isso não vai acontecer, né, gente? Então, para dormir, a gente tem que ter uns degraus, que a gente fala, um ritual, né? Pensa, o cortisol tá lá em cima, você praticou atividade física. Quando você pratica atividade física, é natural. Esse cortisol sobe, testosterona sobe, quase tudo sobe, né? Só a insulina desce. Mas quase tudo sobe. Então, eu tô com cortisol super alto. A minha melatonina tá lá embaixo, né? Então, eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho quente, eu não vou ficar mexendo na tela do celular, eu sei que a gente faz isso. Mas vai lá, no celular tem a opção, filtro de luz azul, já ajuda pra caramba, né? Alguns celulares está como modo noturno, outros celulares você pode baixar um aplicativo, porque essa luz azul já interfere na produção da nossa melatonina. Então eu deixo a minha no automático, para não ter trabalho, porque senão é mais uma coisa para lembrar, né? A partir lá das 8, você faz isso, vai automático. A partir das 8 ele já desliga. Então a tela fica um pouquinho mais escura. Então você vai mexer no celular à noite, eu sei que a gente faz isso, né? Mas aí já tá com esse filtro de luz azul, já vai diminuindo isso, né? Faz uma meditação. Eu sei que meditação parece uma coisa, né? Mas a gente pode até, num outro momento, conversar sobre isso. Mas assim, faz um exercício respiratório. Tem um monte de atleta que já pratica. Tá? E a gente fez um curso, acho, faz tempo, foi da Invictus, que eles vieram para o Brasil, tal. E tinha uma prática lá que era ouvir a voz da menina, aquilo era pura meditação, que era uma orientação, eles não falavam em meditação, eles não falavam que era meditação, mas era assim, calma, tal, pensa no isso, aquilo, e era meditação. Hoje eu sei que é meditação aquilo lá, entendeu? Mas eu acho que talvez na época tivesse um certo preconceito, assim. Mas acho que hoje em dia tem vários atletas várias pessoas de sucesso, assim, não só no esporte, mas praticam a meditação, tá? Exatamente, porque às vezes a gente pensa, meus pensamentos não param, não posso meditar. Ainda bem que não param, tá? Pensamentos é natural da mente humana. Que bom que você pensa durante a meditação. Mas a gente tem como ancorar isso e fazer uma meditação ser um processo legal para todo mundo, né? Sim. Bom, aí... E como isso se relaciona com o lance, o que é a modulação hormonal lá? Acho que a gente já esclareceu um pouquinho aqui o lance do estresse, ou não? Tem alguma coisa a mais para você? Eu acho que é isso, esse é o principal da gente observar todos esses fatores. Isso tem tudo a ver com a modulação, na verdade, né, gente? Primeiro, eu queria esclarecer, né, porque muitas das pessoas não sabem disso. Modulação hormonal é um termo que não é aceito pelo Conselho Regional de Medicina, nem pelo Conselho Federal de Medicina. Eu acho isso muito importante todo mundo saber, porque, isso é certo, isso é errado, isso é outra história, né? É uma constatação, né? Não existe modulação hormonal. Existe uma terapia de reposição hormonal, existe reposição daquilo que está deficiente, comprovadamente, né? Então, isso, o Conselho Federal de Medicina não aceita o termo anti-aging, né? Vocês, né? Longevidade, não aceita esse termo, não aceita prescrição de hormônios para fim de melhora esportiva, de melhor estética. Então, isso é muito importante conhecer. Não é que é proibido a prescrição, mas se considera pelos conselhos antiético, tá? Se é certo ou errado, isso é um debate imenso que vai ter em congresso, vai ter nas redes sociais, vai ter uma briga enorme. Mas isso é uma constatação, tá? Isso, às vezes, é um problema porque impede a gente de discutir, né? O que acontece? Houve uma banalização, muitas vezes, do uso de vários hormônios. Isso é um problemão porque misturou tudo no mesmo saco, né? Então, às vezes, a gente vai discutir, ver resultados de estudos que tá tudo misturado, né? Então, tá misturado coisa que veio do mercado paralelo, gente que faz abuso, altas doses com... Então, isso é complicado. Então, eu vou tentar trazer, não minha opinião, né? Mas o que a gente tem aí O que existe da ciência, né? A verdade é que existe muito pouca evidência válida, porque, assim, estudos, tá? Só para entender rapidinho. A gente tem uma categoria de considerar mais um estudo e considerar menos, tá? Isso na saúde, em todas as áreas, né? Então, quando a gente fala em ciência, existem aqueles estudos com animais, existem opiniões de especialistas, né? Isso tem bastante. Então, é só isso, só para esclarecer por que algumas pessoas falam coisas, né, super negativas, outras super positivas, porque tem estudos mostrando os resultados muito diferentes, né?
Quando a Uhum. gente fala uso de hormônios, fica parecendo que é testosterona, na verdade, hormônios a gente tem uma infinidade, né? A gente tem hormônio tiroidiano, a gente tem insulina, cortisol, DHEA, melatonina. Então é importante a gente É também tudo hormônio. estabelecer tudo isso. É tudo hormônio, né? Os Então, hormônios cortisol que você falou, sexuais, hormônio, hormônio. Então tudo isso que a gente está que falando, a a gente já gente. está modulando hormônio, na verdade, né? Sim, é uma modulação hormonal. É uma Só que a modulação gente. hormonal, Entendi. entendeu? Controlando o sono, controlando o fator de estresse e tal. É uma modulação hormonal. É isso. Então, isso é Sim. super importante, porque como banalizou, as pessoas esqueceram, às vezes, tudo isso que a gente falou, né? De uma nutricionista, de um acompanhamento, um segmento com um profissional, de um treino adequado. Recebo muita gente. Não, eu não tenho ninguém que me treina, porque eu já faço musculação há muitos anos. Então, eu vou lá e faço meu treino e eu não estou dando ganho com isso. Caramba, Hum. gente, assim, isso é importante a gente pensar. Será que eu estou fazendo esse treino adequado? Será que eu estou fazendo esse sono, essa alimentação? Porque todo mundo já pensa, eu estou cansada, eu vou trazer um DEA lá dos Estados Unidos, um DHEA, né? Não consigo dormir, então vou tomar melatonina. Isso a Hum. gente nem entrou ainda nos esteroides anabólicos, né, que a gente vai falar. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa banalização, né? De não se conversar daquela outra modulação que a gente estava falando lá atrás, entendeu? Porque Sim. isso pode dar muita coisa errada, né? E aí que vem um monte de efeito colateral que chega pra gente por uso. Usei porque alguém passou lá na academia. Usei porque eu comprei lá nos Estados Unidos, né? Veio pela internet, né? Então, é isso que eu queria trazer, assim, da gente separar as coisas, né? Quando a gente fala modulação, arrumar esses hormônios, digamos assim, né? Fazer os hormônios funcionarem no seu máximo, a gente está falando de tudo Aham. aquilo que a gente falou lá atrás, né, Koji? Do Do sono, do sono. estresse. Uhum. A Sim. gente às vezes usa até a palavra, uma pirâmide hormonal. A base dessa pirâmide, igual a base do CrossFit, né? A base Aham. dessa pirâmide é a adrenal, que é quem produz o cortisol. Então, uma Certo. resposta alterada de estresse, ela vai gerar alteração, muitas vezes, de hormônios sexuais, de testosterona. Aí eu vou lá e vou dar Então, acho. testosterona para essa pessoa. Não, minha É. testosterona tá baixa. É essa a solução? Eu tô falando assim, a gente vai individualizar, né? É claro. Aham. Poxa, não, mas eu tenho todos os sintomas. Eu tô cansada, eu tô com sono. Calma, né? Será que a gente não tem uma alteração aqui da base da adrenal? Né? Como está seu descanso, como está a sua recuperação, como está o seu trabalho, como está a sua família, suas relações sociais, seu Por isso que eu não descanso. estou produzindo a testosterona que eu quero produzir, é isso? Perfeito. Entendeu? É. Se eu tenho uma alteração Não? ali do cortisol, Aham. eu Então meu vou corpo, fazer o meu corpo não está produzindo da perfeito. Eu forma vou fazer esse adequada feedback. Uhum. porque a base não está bem feita. É isso. Agora aí sim, beleza, aí eu, sei lá, aí eu sou cabeça dura, vou falar assim, mas se meu corpo não está produzindo, então eu vou tomar, doutora. Você O que pode que pode tomar, você pode. acontecer? Todo mundo tem liberdade de fazer tudo, né? Mas a gente também, para ter liberdade, a gente precisa saber todas Consequências. consequências disso, né? Enfim, Aham, pode tomar, né? Agora, você vai ter que aham. observar e procurar sempre um profissional habilitado para isso, né? E quando a gente fala habilitado, não é ir de lá e prescrever qualquer coisa. Você tem que perceber se você realmente tem uma situação de uma deficiência. E, sinceramente, isso vai ser raríssimo em jovens, tá? Raríssimo. A gente aqui não está falando de situações, obesidade extrema, né? Alguns níveis de obesidade, a gente não está falando aqui de situações, a gente está falando de um jovem saudável. Ele raramente vai, primeiramente, então toma esse hormônio, né? Então você pode ter vários efeitos colaterais. Por exemplo, eu tenho um nível de aromatização alto. O que é isso? A minha testosterona vai virar estrogênio. Olha que beleza. Então a Estrogênio? testosterona O que que é estrogênio? é um Fala para o hormônio pessoal. feminino, que na verdade os homens produzem ainda Ah, bem, tá? Mas a gente fala, é hormônio feminino, mas não é feminino, tá? Mas ele é um hormônio, o que ele vai gerar? Ginecomastia, que é aumento das mamas, vai depositar tetinha, mais gordura, tetinha, peitinho, peitinho. tetinha. Vai ficar com tetinha. Quem nunca encontrou, né, na academia, né? Então, assim, vai gerar essa alteração de mamas, vai gerar mais depósito de gordura, mais retenção, mais inchaço, entendeu? Mas é só a pomada. Caramba, a gente consegue colocar uma boa dose nessa pomadinha, nesse gelzinho, entendeu? Então, assim, muito cuidado com isso, porque é aí que a gente tem os efeitos colaterais, né? A pessoa
fica pior. Piora o libido. Poxa, eu já estava sem desejo sexual e agora piorou. Né? Poxa, eu depositei mais gordura, poxa. Então aí que a gente tem essas alterações, né? A gente tem que perceber tudo que pode estar alterado antes de pensar em qualquer outro aspecto, entendeu? E geralmente no jovem, o que vai estar alterado é tudo que a gente falou lá atrás, entendeu? De sono, de estresse, é isso, né? É nítido que vai ser isso em a maior parte das situações, entendeu? Então, a gente não tem como ficar falando, e às vezes a gente vê discussões super aprofundadas, né? Ah, de SARMs, peptídeos, eu sei que tem muito interesse disso, todo mundo quer saber, né? Porque surge, né? Poxa, aí deu doping, tem tudo isso. Mas antes disso, a gente precisa falar de como o nosso corpo funciona fisiologicamente, né? Se conhecer, né? Antes de toda essa coisa que veio, então vou tomar DHEA. Puxa, mas às vezes você tá com uma resposta super alterada do estresse lá, né? Você vai tomar o DHEA, você só vai camuflar, né? Só vai esconder. Ai, me senti super bem com ele, né? Nossa, me senti super bem, tô tomando 100 miligramas, tô maravilhoso. Daqui a pouco vai voltar tudo, vai voltar pior, porque você vai ter essa dificuldade de tirar esse DHEA, essa ideia, né? Então a gente tem que conversar sobre tudo isso, né? Até mesmo a melatonina, todo mundo agora usa melatonina, e às vezes a gente tinha uma possibilidade de modular o cortisol da noite, com fitoterapia, com todas as coisas que a gente conversou, que cada profissional, né, vai depender de cada caso, mas a gente poderia modular isso. Higiene do sono, fitoterapia, melatonina. Vou lá e compro a melatonina. Quer dizer que a melatonina é um problema? Não. Muitas pessoas podem ter pesadelos, podem ter alterações de alguns outros hormônios, como a prolactina, né? Podem ter dor de cabeça. Então, várias pessoas relatam também, tô tendo dor de cabeça, né? E ela também tem suas contraindicações, tá, gente? Então, não vai dar melatonina pro tio, pra avó, mãe, toma aqui, tá? Se a pessoa já teve um infarto, tem um episódio de dor no peito, que a gente fala, tem uma doença autoimune, como lúpus, né? Tem algum tumor, linfoma, é contraindicado, tá? Então, assim... Sei. É hormônio, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode estar tomando algo e o corpo funciona assim, tomei algo, ele tende a falar, poxa, não preciso mais produzir, entendeu? Então ele fala assim, não preciso mais produzir, então tudo bem, não preciso mais. Então às vezes a gente tinha uma situação que a gente conseguiria controlar de outras formas, e aí a gente piora de vez, e lá na frente isso vai ter uma repercussão. Então... eu acho que isso é o principal quando a gente fala da modulação hormonal, né? Sim. É isso tudo que eu te falei, entendeu? Porque eu lembro que conversando com você, você falou pra mim, você acha que você vai viver quanto tempo mais, né? Hoje em dia, tipo, a expectativa de vida nossa, sei lá, hoje em dia a pessoa de 80 anos tá bem, né? Perfeito, então a gente vai ver o quê? 100? Né? Então, com 20, 30 anos, eu tô enfiando um monte de coisa dentro do corpo. Com 30 anos, eu não tô nem na metade da vida ainda. E tô desestimulando meu corpo a produzir coisa. E eu vou ficar 60 anos tomando o negócio. Perfeito. É muito legal isso que você está trazendo, Coisa, porque às vezes a gente tem um 880, né? Mas a gente precisa falar de forma mais real, igual que você disse, entendeu? Poxa, eu estou usando algo, como é que vai ser daqui 30 anos, né? Será que esse algo não vai estar servindo só para me manter ali e nada mais vai funcionar em mim? Entendeu? Pode ser que não. A verdade é que a maior parte dos estudos que a gente tem dos esteroides anabólicos androgênicos, por exemplo, eles são daquela categoria D que eu falei dos estudos, né? Que é feito em animais, opiniões de especialistas, que tem que ser considerado, porque é através desses relatos de caso que a gente muda a nossa forma de ver, né? E então acho que é importante a gente falar isso também, né? A maior parte dos estudos são classe D. Por quê? Porque eu não posso sair fazendo estudo injetando esses esteroides anabólicos androgênicos em todo mundo. Isso é antiético. Então, isso não é aceito. Então, a verdade é que a gente não tem esses resultados a longo prazo, né? Daqui a 10 anos, né? Daqui a 20 anos. O que vai acontecer? Eu não sei dizer, a gente vai saber. Porque a gente vai saber. Eu acho assim, eu acho que mais importante do falar do lance do antiético, Mari, é esse lance do desgaste natural do corpo mesmo, sabe? Tipo, eu vou viver quanto tempo? Né? Porque às vezes assim, tipo, a pessoa fala, é antiético, foda-se o antiético. Eu quero o meu resultado aqui. Mas só que ela tá pensando a curtíssimo prazo, né? E tá pensando, não tá pensando que o corpo dela possa produzir isso, né? Porque se a gente pensar naqueles fatores lá que a gente conversou de sono, estresse, não sei o que, cortisol, o corpo dela tem esse potencial de produzir, né? Só que ela tá optando por colocar uma coisa externa
inibir o corpo a produzir uma coisa que ela poderia produzir Uhum, uhum, naturalmente, né? uhum. E no longo prazo, ela vai parar de produzir, parou de, sei lá, e vai ser difícil dela voltar a produzir, né? Não sei se ela volta a Sim. produzir. Não sei. Não, e muitas vezes até você tem o maior risco de efeitos colaterais, porque o resto não está ajustado. Então, essa pessoa vai ter que Uhum, usar doses para ter um resultado que ela vai ter um monte de efeito colateral, porque não tem nada ajustado no corpo. Então, assim, vai ter certo. resultado a curto prazo? Provavelmente vai ou não, depende, né? Mas, e aí, o restante, os efeitos colaterais? Porque não vai, o corpo não está ajustado. É a mesma coisa que a gente conversou, né? Quando a gente fala em performance, a gente está falando de saúde antes. É o contínuo, né? Do CrossFit, né? Uhum. Sim, Antes sim. de falar do fitness, antes de falar da alta performance, a gente vai falar da saúde. Não tem como Uhum, pular isso, né? Buscar esse resultado não realista. Você vai olhar os atletas de CrossFit que estão com resultados sólidos há anos, né? Poxa, essas uhum. pessoas têm quanto tempo de treinamento? Qual que é a bagagem que essas pessoas trazem? Né? Eram ex-atletas? Não eram? Maioria lá, ex-atletas Sim, desde pequenininho. A gente sim, entra, daqui sim. 2 anos eu quero fazer tudo, né? Sim, eu acho que acontece muito isso. Tipo, tem gente que tem um histórico atlético aí, um passado atlético muito grande, e entrou no CrossFit, aí tá arrebentando. Meu, mas o cara treina desde porra, o Denrick que treina com a gente lá. Meu, Aham. o cara é ex-atleta de natação, treina desde, sei lá, 5 anos, 4 anos de idade, aí entrou, explodiu em um ano. Porra, como assim? Não é que explodiu em um ano, o histórico atlético dele é Uhum. muito grande, né? Então, tipo, Perfeito. aí agora a pessoa entra em um ano, mas todo mundo fica fortão. Aí aquele cara que ficou fortão, porra, mas você Uhum. considerou o quanto de bagagem que o cara tem? Não considera, né? É Perfeito, tipo, não, por isso esse né? foco na gente, né? Porque você tem uma questão do biotipo, da bagagem que a pessoa traz, tem uma série de fatores, e às vezes a gente vai fazer um dano pra gente por uma questão de uma meta que não é realista, não a curto Uhum, prazo, né? Então a gente precisa disso tudo que você falou, é muito legal mesmo. Então acho que é importante a gente falar, né? Dentro do contexto dos esteroides anabólico-androgênicos, né? Quando você vai falar em pesquisas, varia muito a gente saber quantas pessoas usam. A verdade é que no Brasil a gente tem estudo falando que é 3%, tem estudo falando que é 30%, então depende, o grupo foi estudado. A verdade a gente vê que o nosso meio tem muito uso, né? E o que me preocupa uhum, mais é chegar para mim muita gente com uso de coisas do mercado paralelo, que a gente já. A uhum, Polícia Federal tem lá os índices todos, eles publicaram um estudo, acho que foi junto com a UNB. Eu tenho essas referências, quem quiser, tá? Mas eles publicaram esse estudo mostrando que mais de 40% do que vinha do mercado paralelo não era o que estava ali. Entendeu? uhum. Então, assim, poxa, a pessoa usar algo ainda que ela não sabe, que não, mas meu amigo indicou, disse que é bom, esse cara é bom, ele põe o que. Gente, isso é muito complicado, porque até com medicação que a gente tem controle de Anvisa, que a gente tem controle de cada etapa do processo, a gente não tem como controlar a contaminação de metais pesados, de micro-organismos nisso, entendeu? Então, às vezes, o que vai te fazer mal não é só a substância que está ali, mas o que está vindo junto. Entende? Às vezes essa pessoa ela não tem prática na manipulação, não tem como ela seguir à risca tudo aquilo, entendeu? Então, assim, mercado paralelo, complicadíssimo. E quanta gente não usa, né? Quanta gente não faz Uhum. estratégias até, às vezes, de uso veterinário, entendeu? Então, assim, poxa, o que a gente está fazendo? Onde que a gente está indo? A gente está dando um salto gigante e aí cai em tudo isso que a gente falou, né? E uma coisa muito importante que eu acho que a gente nunca comenta, né? Que a gente fala, não tem estudo provando isso, provando aquilo, mas existem estudos, e esses são categoria B, que a gente fala, né, dentro das evidências lá, ou seja, são estudos que foram feitos controlados, né? Que falam da alteração de comportamento que, Uhum. que esses esteroides anabólicos androgênicos vão trazer, né? Então, isso a gente tem que observar muito, né? Porque a dependência psicológica, a gente não tem dados a longo prazo, né? Porque você tá lá, você usa uma substância que você vai se sentir super bem, você vai se sentir melhor para treinar, você bate seu pé e todo mundo fala, caramba, ele é muito forte, que isso, né? Então isso é muito complicado, porque fica mais irritado, fica mais reativo, né? Então isso é uma coisa que Uhum. a gente nunca discute também, né? O potencial risco de suicídio, o Álvaro está trazendo ali, de gatilhos, de alteração de comportamento mesmo, né? Isso não é para assustar, tá, gente? Isso é para a gente conversar de forma realista, né? Poxa, Sim. será que a gente não tem que observar isso? Eu estou usando uma substância que talvez, a gente não tem Posso evidências, né? Mas desencadear assim, alguma coisa pior. isso é individual, porque você tem pessoas que têm
Isso não é só para o esteroide anabólico androgênico, tá, gente? Isso é para várias medicações que a gente usa em medicina, né? Para várias medicações alopáticas, tá? Mas é por isso que Uhum. tem que ter um controle, tem que ter um conhecimento para passar isso, né? Poxa, né? Sim, Quem é essa pessoa? O que que ela traz de histórico familiar, né? Riscos de psicose, de surto psicótico, surto maníaco. Isso é sério, isso está acontecendo, entendeu? É claro que isso é uma baixa incidência, mas quando é com a gente é 100%, né? Eu gosto muito dessa frase de um professor. Ah, mas o risco é baixo. Só que quando acontece com a gente é 100%. E é a gente com a 100%. gente para lidar com essas situações, entendeu? Então, a gente tem que conversar sobre tudo isso, né? A gente tá, é aquilo que eu te falei, pulando etapas, queimando etapas, né? Tá todo mundo com Uhum. insônia, às vezes estresse, treinando de forma inadequada e a gente está discutindo SARMs, está discutindo, né? Então, tem que tomar esse cuidado, entendeu? Não é o certo e errado, mas é o conhecimento da gente ter aquilo que é comum para todo mundo. Então, você vai ter os profissionais que trabalham, sim, é o que eu falei, não é proibido pelos conselhos, mas é considerado antiético, porém isso é discutível. Então você vai ter profissionais que trabalham com essa prescrição, sim, né? Mas a gente tem que parar para pensar em tudo que está ao redor disso daí, né? Poxa, então para mim, né? Para a gente ter esse auto-julgamento, ninguém é responsável, tão responsável quanto a gente mesmo pela nossa saúde, entendeu? O Sim. profissional ele vai fornecer ferramentas, né? Mas a gente vai ser responsável pela nossa própria saúde. Essa autonomia ela é muito importante e para isso a gente tem que ter conhecimento, né? Então acho que é isso. A gente Sim. tem direito a fazer o que quiser, mas a gente tem que ter conhecimento para poder decidir, correr ou não riscos. Qual que está falando, o que tem de mais atual, né? Eu não quero saber um estudo com 5 pessoas. Esse estudo talvez não seja válido para mim. Eu quero saber o que aconteceu em todos esses anos aí, o que estão falando, qual que é a chance, né? Então acho que é mais isso, né? Eu tô falando bastante disso porque eu sei que tem muita fake news, muita, né? E é isso que eu falei, não é certo e errado, mas a gente ter essa maturidade, né? De se observar e se julgar também, né? Se Uhum. saber o que é válido ou não pra gente dentro desse monte de informação que a gente tem agora, internet, redes sociais. Então a gente tem o direito sim de escolher, mas a gente tem o direito também de ter conhecimento, né? Então pensando aqui, então talvez a melhor forma, pessoal, meu treino não está rendendo, blá 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 blá, blá, me falaram da tal da modulação hormonal, não sei o que lá. Então acho que às vezes, ou, sei lá, pelo que eu estou entendendo aqui, a primeira abordagem Uhum. seria tentar cuidar lá do seu descanso, dos seus fatores de estresse mental, ou se você não está treinando muito, está descansando Sim. pouco. Seria a primeira linha de ataque, Com assim. certeza. Assim, se eu puder, é difícil a gente tem que individualizar isso, caber a realidade de cada Uhum. um, quanto que cada um pode pagar dentro disso, como, assim, é isso, a gente precisa, olha que legal esse comentário aqui do Pharma, você é livre para fazer o que quiser, mas é escravo das consequências, é isso. Isso é bom também, É. né? Isso é bom, porque as consequências podem ser boas Sim. ou não, Ah, então o importante é a gente sim, ter sim, conhecimento para poder decidir. Isso é liberdade, né? Sair fazendo o que a gente quer sim. não é liberdade. Ter o conhecimento para decidir talvez seja. Mas dentro disso que a gente falou, a gente vai ter que individualizar cada um, porque senão fica muito vago. Ah, cuida do estresse. Nossa, se você descobrir o resultado, você me fala, tá, coisa? Porque isso é muito complexo. Eu acho que, acima de A tudo, a gente meditação. procurar um profissional. Vamos procurar um profissional, né? Aí você fala, qual profissional? Depende. Se você tem possibilidade, você vai começar um esporte, a primeira coisa que você vai fazer, procurar um médico do esporte. Ah, eu não tenho como, Uhum. não tem como pagar, né? Convênio. O pessoal tem convênio, tem médico do esporte lá para pelo menos fazer uma abordagem inicial. Talvez não seja tão individualizada pelo tempo que essa pessoa tem disponível, né? Mas pelo menos para ver Uhum. se tá tudo ok. Todo mundo tem que passar por isso, entendeu? Poxa, tem risco, não tem, o que que tá aqui? Uma nutricionista, né? A gente sempre falava isso lá no Cross, né? A nutricionista, ela tá ali, né? Porque quando a gente vai falar de overtraining, balanço energético, estresse, a gente está falando diretamente da nutrição, né? Então é um Uhum. profissional que tem que ter junto ali. O profissional de educação física nem se fala, né? Ele já está ali, né? Geralmente vocês recebem, né? Então é por isso que é importante vocês passarem essas informações, porque não vai chegar no Sim, médico. Não vai. Né? sim. Agora, às vezes chega mais na nutricionista, né? Que as pessoas estão entendendo a importância da nutricionista nesse processo, mas o médico vai ser o último, né? Então vão ser vocês, né? Olha aí o Vai, dedinho tá. apontar. Vão ser vocês. Então é importante Sim. para vocês entenderem a realidade dessa pessoa. Poxa, o que essa pessoa pode fazer? Pode pagar uma nutri ali? Opa, então peraí, né? Passa no médico do esporte, né?
Passa no médico do esporte que ele vai te encaminhar para quem for necessário, para o endócrino, vai te encaminhar para o cardio. Às vezes você tem muitos profissionais que já são cardio do esporte, gineco do esporte. Aliás, quem precisar de indicações aí tem um monte ali, mas são pessoas que já estão dentro do esporte. Então eu sempre costumo falar, poxa, procura um profissional que já tenha pelo menos essa bagagem do esporte, porque faz diferença. Isso faz diferença. E ainda existem alguns preconceitos, né? Eu sei disso, né? Ah, eu faço crossfit, então vai embora, você vai morrer, você vai se quebrar, você vai... Eu sei que tem isso, né? Mas a maioria dos profissionais não é assim. Então, assim, é importante procurar alguém que tenha essa bagagem da medicina esportiva, né? Nutricionista, que tem essa bagagem do esporte também. Isso é muito importante, né? Eu acho que esses são os profissionais foco, né? Aí tem aqueles que são maravilhosos. Se a gente puder ter como extra, né? Um psicólogo esportivo, fisioterapeuta, às vezes a gente só procura o fisioterapeuta para fazer reabilitação, gente. O fisioterapeuta, ele vai estudar a nossa estrutura, às vezes ele vai prever a gente vai conseguir prever a gente uma lesão que a gente ia ter daqui 5 anos, né? Então, Sim. isso é equipe interdisciplinar, né? Poxa, quantas vezes é demais um físio ligar para mim, poxa, vamos discutir o caso, eu aprendo pra caramba. Cara, é isso. Então, assim, isso é equipe interdisciplinar. Não multi, né? Porque não adianta você ir em todo mundo, ninguém fala, ninguém sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que isso é importante. Individualizar. Posso pagar, poxa, então, peraí, o nutricionista, meu treinador já está aqui, né? O médico do esporte, para ele saber para onde que eu tenho que me direcionar. Então, eu acho que isso é o mais importante. Todos esses profissionais que a gente falou, psicólogo esportivo, às vezes a gente tem a ajuda de um coaching esportivo, atrás de metas, principalmente para quem é do competitivo, né? A estratégia do coaching, ele é muito legal para quem busca metas, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Individualizar, mas acima de tudo, vocês vão receber e entender qual que é a realidade, né, da pessoa e o que pode ser melhor. Para ela conseguir buscar isso, né? Não, poxa, eu preciso aprender meditação. Fala comigo também, a gente tem, né, vários grupos, tem grupo que vai para o Ibirapuera, eu vou fazer até agora, eu vou fazer um workshop daqui uns 2 meses, eu sou facilitadora de meditação pela Unifesp. E aí a gente pode juntar, faz um encontro para conhecer, para aprender, entendeu? Porque isso também são métodos válidos, né? Vamos procurar e individualizar isso, eu acho, né, Koji? É isso, Sim, sim, principalmente. sim. E, bom, aí como que isso se relaciona aí ao próximo, aquele lance? Eu nem sabia esse termo, não conhecia. Tríade da mulher atleta. Isso, Que, esse que, é que, muito. Esse é o nome, na verdade, a gente tem outros nomes, eu vou usar esse nome, Tríade da Mulher Atleta, porque a Uhum. gente lembra, né, que tem 3 coisinhas, fica melhor. Mas isso é como se fosse. Não, isso tem alguns autores que eles até falam que seria um overtraining da mulher, digamos assim, uma forma de overtraining. O que é isso? Geralmente são atletas, muitas vezes amadoras, tá? Que elas vão ter uma alteração do balanço energético. O que é isso? Eu não estou fornecendo. Olha a importância da nutricionista nesse contexto, tá? Eu não estou fornecendo uma, uma nutrição adequada para o meu corpo, seja de calorias, seja de macro, micronutrientes, seja de vários fatores. E meu corpo começa a diminuir a produção de estrogênios, por exemplo, do tal hormônio feminino, né? Dos estrogênios. Então, essa Certo. tríade, na verdade, ela é caracterizada. A gente tem distúrbios alimentares associados, né? Em vários aspectos. A gente tem alterações menstruais. Então, antigamente que eu digo é há 10 anos, e eu ainda vejo gente falando isso. Ah, uma mulher atleta tem que secar tanto que ela tem que parar de menstruar. Isso assim, eu tô vontade de chorar, né? Isso realmente, isso não existe, tá, gente? Não existe. A mulher parar de menstruar numa situação que ela não tá usando, claro, anticoncepcional, outros métodos, naturalmente, isso é sinal de alarme, perigosíssimo, né? Uma atleta parou de menstruar, ou começou a ter ciclos a cada 2 meses, mais de 35 dias, sinal de alerta, que essa paciente, que essa pessoa, que essa mulher, ela tá com uma alteração e pode estar caminhando para a tríade. Qual que é o nosso maior medo da tríade? Ah, tá lá, distúrbio alimentar, alteração menstrual. Qual que é a próxima alteração? Alterações ósseas, muitas vezes irreversíveis. Então, você pode ter uma osteoporose numa mulher de 20 anos, numa mulher de 18 anos, uma fratura por estresse. Começa a ter várias fraturas por estresse, né? Então, olha a gravidade que é a tríade. A gravidade que é, né, um treinador, alguém falar, não, tem que parar de menstruar, que bom que tá menstruando pouco. Né? Isso é super preocupante, é muito complicado. A tríade ela tinha que ser assim, a primeira coisa em todas as faculdades de saúde do esporte, né? Ciências do esporte.
Porque a gente não ouve falar muito e a importância que isso Sim. tem, né? Olha a importância que isso tem. Porque a pessoa acha, não, quanto mais baixo o índice de massa corporal, de gordura, né? A mulher tem 8%, 9% de gordura, ela não vai menstruar. Isso não existe, né? Tem uma grande ginecologista do esporte, que é a Tatiana Parmegiano, e ela acompanha as atletas olímpicas, tá? E não existe isso, entendeu? Não existe. Mulher tem que menstruar, não interessa se tem 8% de gordura, não importa, tá? Isso é um conceito super antigo, isso não existe, e você pode estar colocando a vida dessa pessoa em risco. Você está colocando essa pessoa em uma Certo. situação de catabolismo, que ela pode ter uma osteopenia, uma osteoporose, que a gente não vai conseguir reverter. Então, isso é bem sério. A tríade é uma coisa que eu queria falar para entender a importância de um nutricionista, a importância de um médico seguindo, e o treinador, olha lá o dedinho, né? Porque é para vocês que vai chegar. Nossa, eu não tô menstruando, parei de menstruar, mas acho que é bom, né? Devo estar seca, entendeu? E a gente ouve Mas isso. acho que acho que é isso mesmo que pensam. Sim, acho que Uhum. esse é o raciocínio que existe aí. Não existe isso. Uhum. Agora, se chegou nesse ponto aí, ou tá irregular, alguma coisa nesse sentido, o que a pessoa tem que fazer? Tem Bom, que. médico. Vai procurar o médico É, e vai procurar a Nutri junto, né? Não tem trabalho separado. Ah, o médico Não. Vai ser a nutricionista, vai ser o médico do esporte para começar, né? Porque a gente vai ter que analisar qual que é o grau de comprometimento, entendeu? Disso. Para a gente realmente saber como que a gente vai abordar. Mas é o médico e a nutricionista junto, para a gente poder. Qual que é o sinal de alerta que a gente fala? Aumentou o intervalo da menstruação, né? Comecei a menstruar a cada é, 35, 40 dias. Isso já é um sinal de alerta. Já pode ter um balanço energético negativo, que a gente fala. Você já está entrando numa situação aham, de catabolismo. Lembra aquilo que a gente falou que o corpo é inteligente, ele se protege? Ele não vai sim, menstruar, ele não vai cuidar da parte de reprodução, entende? Ele vai, opa, vou guardar essa energia para sobreviver. É mais ou menos isso. Então, a sim. menstruação da mulher que não usa anticoncepcional, não tem o DIU e tudo, o DIU de Mirena e tudo, é maravilhoso, porque através dela você vai ter vários sinais do que está acontecendo no seu corpo, inclusive sinais de alerta, né? Então, isso é muito importante. Por favor, todos os coaches, profissionais de educação física, todo mundo, né? Se você vê uma mulher falando isso, acho que eu estou muito seca, por isso que eu parei de menstruar, não concorde. Fala, vamos procurar um médico do esporte, uma ginecologista do esporte. Ainda tem poucas profissionais nessa área, mas tem. Então, assim, já tem gente, ginecologista do esporte. Ela já chega, você já fala, poxa, parei de menstruar. Ela já vai destrinchar isso para você. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que falar, isso não é muito falado. Realmente não sei por quê, porque é algo bem grave, que a gente quase não conversa sobre isso, né? Dentro das ciências do esporte aí, das discussões, mesmo Instagram, redes sociais, não vejo mesmo. Você vê isso Não, muito nas academias, nas universidades, isso é muito debatido, isso é muito discutido. Se quem quiser, eu até mando o link, tem um link muito legal, né? Falando sobre a tríade, né? Falando sobre tudo isso, então é bem legal. Ó, tem alguém perguntando alguma coisa aí. Uhum. Ó, mas a menor. Legal. Vai depender, a pessoa está perguntando, né? Poxa, mas eu consigo só com a nutrição resolver isso? Depende o nível de acometimento que essa pessoa tá, né? Então, poxa, já começou a alteração menstrual. Muitas vezes você coloca essa mulher no balanço energético positivo, ou seja, com a nutrição, e você já equilibra isso. Isso já retorna, entendeu? Isso não necessariamente vai mudar seu percentual, porque tem mulheres que têm medo, né? Não, mas quer dizer que eu tô seca. Não, quer dizer que você tá em catabolismo, não tá percebendo. Mas você tá quebrando, tá perdendo, e isso vai repercutir lá na frente, entendeu? Talvez tendo que parar de treinar, talvez tendo uma fratura. Então, assim, depende do nível. Às vezes a gente tem um nível que é só uma alteração menstrual inicial. Opa, balanço energético, a ginecologista, o médico do esporte vai avaliar todos esses hormônios, ver se precisa de um segmento endocrinológico junto. Poxa, não, vai ter que, né, utilizar hormônios. Depende da fase em que a gente está. Geralmente, quando a gente tem a tríade, é uma equipe grande. Então, você vai precisar do endócrino, da nutricionista, do gineco, todo mundo junto. Porque a gente já está falando de uma mulher que já tem fratura, né? Uma mulher que já tem osteoporose, uma mulher jovem, né? Então, aí entra muita gente junto. Mas quando você tem uma alteração menstrual, ainda sem os outros fatores, a gente consegue geralmente com balanço energético.
né, através da nutrição, mas é importante o médico junto, porque ele vai avaliar toda essa bagagem hormonal e todos os sinais de alerta para tudo isso, mesmo porque a gente não tem como saber se está com osteoporose, tá, gente? Isso daí vai ter que ser avaliado pelo médico. Muitas vezes a mulher vai lá, faz o exame que a gente vê, né? Faz a densitometria, vem lá, osteoporose. Então, isso é importante, essa avaliação do Nutri e do médico. Então, no caso de alteração menstrual, ginecologista do esporte, né? O médico do esporte, né? O endócrino com experiência no esporte também. Eu sempre gosto da coisa do esporte, não que seja obrigatório. Às vezes a gente não tem isso pelo plano de saúde, não tá dando para pagar, e tudo bem, mas um médico tem que ver isso. Aí você procura lá o currículo daquele médico, vê se ele não tem uma experiência esportiva. Vai ter alguém, sempre tem alguém no convênio que tem alguma experiência e vai reconhecer isso. Já pode chegar falando, olha, falaram que eu posso estar com essa tríade, e aí a gente vai caminhando dentro disso, tá bem? Ah, mas isso é bem grave, né? Assim, quando já tá com essa tríade aí. Sim, é bem Porque grave. esse lance de não menstruar, ou ter uma menstruação irregular, eu já ouvi bastante vezes, viu? Né? Eu sei. Assim, Uhum. muitas vezes. Assim, Muitas mas vezes. é, Uhum. é. E engraçado E que a eu gente acho que não é mais. está ouvindo isso vindo lá atualmente dos esportes olímpicos, das atletas olímpicas. Isso não Não, existe mais nesse não. contexto. Porque essas mulheres estão juntos com a academia, que a gente fala. Grandes universidades, uma equipe interdisciplinar cuidando, né? Agora isso está aqui, está no nosso lado. Somos nós, atletas amadores, esportistas. Essa informação tem que chegar em todo mundo. A gente tem esse direito, né? Calma, não é para sair correndo. Poxa, eu tô com Não é isso, gente. É assim, o sinal de alerta é alteração menstrual. Não quer dizer que você está com os outros critérios da tríade, mas é um sinal Sim. de alerta que não dá para manter assim, que vai precisar procurar um auxílio para poder, né, realmente ver o que está acontecendo. Acho que é mais Sim, isso, né? entendi. Bom, aí teve um pessoal aí acima dos 40, acima dos 50, que mandaram umas perguntas aí, eu abri para perguntas durante a semana e estão mandando aí agora também, né? Porque acho que assim, esse lance de reposição, acho que sempre o cara ele vai no médico e tal, e às vezes o cara recomenda isso daí. Qual a sua, não sei, fala um pouco a respeito disso, assim, Olha, que... a mesma coisa que a gente falou, não importa se tem 20, se tem 30, se tem 40, se tem 50, a gente sempre vai avaliar e começar pelos mesmos critérios. Né? Não estou falando que o Certo. médico que já prescreveu está errado de forma alguma, tá, gente? Cada um tem sua maneira de trabalhar, sua forma de usar suas ferramentas, né? Mas, poxa, se eu não avaliei tudo aquilo antes, é a mesma coisa que a gente falou. Tá, não, tem indicação de fazer uma terapia de reposição hormonal. Eu tenho indicação, né? Tenho sintomas, tenho realmente uma deficiência. Vamos ajustar todo o restante antes, porque você vai ter uma resposta melhor na sua terapia. Você vai ter menos chances de efeitos colaterais, você vai ter uma resposta muito melhor. Então, em nenhum caso a gente excluiria tudo aquilo, né? É que eu te falei, não é contra ou a favor, cada caso é cada caso. Mas na terapia de reposição cabe as mesmas, tudo que a gente falou atrás, entendeu? Sim. Então, por mensagem a gente conversou, eu lembro que você falou assim, então, o cara, ele vai lá e toma bola, não sei o que lá, e só que ele tá com esses outros cortisol desregulado, e vai aromatizar tudo. Então, aí vamos traduzir um pouquinho essa... A gente falou aqui até agora, mas eu acho que é melhor deixar um pouco mais claro, assim, né? Isso é muito importante, né? O hormônio que entra na gente, ele só entrou, não quer dizer, independente da via, tá? Não quer dizer que ele vai fazer efeito onde tem que fazer, né? A gente tem receptores para todos os hormônios, né? Então, o que acontece? A via hormonal, ela é extremamente complexa. Quando a gente fala dos hormônios sexuais, é muito complexo. A gente tem uma ligação direta do cortisol com DHEA, com a progesterona. Então, na hora que eu vou lá e dou um hormônio, esse hormônio ele simplesmente pode se converter em formas inativas, ou seja, ele não vai ter efeito, e eu vou ter um monte de efeito colateral, né? Esse hormônio ele pode, a testosterona, aromatizar. O que é isso? Se tornar estrogênio e dar todos aqueles efeitos colaterais que a gente falou, né? Não é que isso vai acontecer em todo mundo, eu tô dizendo assim, é só dar a testosterona que tá baixa. Então, a gente vai ter que avaliar uma série de outros fatores
para que não ocorra essa passagem, porque isso sim pode ser danoso, pode gerar um monte de efeito colateral, não vai gerar ganhos, entendeu? Então, essa aromatização. Ela, claro, vai acontecer em algumas situações específicas, geralmente quando você tem um paciente que tem mais depósito de gordura, né? Ele pode ter mais, na verdade ele costuma ter mais aromatase, que é essa enzima que faz essa conversão, né? Então ela já está alterada. E o tratamento não vai ser da testosterona, tá, gente? Uma pessoa que está aromatizando muito, não é esse o tratamento. Por isso que é importante esse segmento e essa análise muito mais completa, né? De tudo, né? Porque não vai ser esse o tratamento, você vai tratar o processo de aromatização, né? Então, vai equilibrar esse processo. Então, é isso, assim. Acho que a gente cai na mesma coisa, Agora, né? e tem diferença entre mulher e homem, assim, para fazer. Eu quero, tipo, me orientaram a fazer essa reposição, tal, não sei o que lá, ou fazer não sei, uma modulação. Existe diferença entre mulher e homem? Como funciona isso Então, daí? uma coisa que eu gosto muito de falar é da questão dos receptores, né? Isso não o que eu vou dizer agora, não tem estudos de evidência nível A ou B, tá? Que são esses estudos que a gente fala mais importantes, que viram muita gente, viram vários estudos, né? Mas há vários relatos de caso que os receptores da mulher, né, quando você entra com esses esteroides anabólicos androgênicos, eles vão ser muito menos resistentes que o receptor do homem. Então, com muito mais efeito colateral, muitas vezes você tem mulher que vão ter falhas nesses receptores que vão não funcionar num tempo muito mais curto, né? Depende, claro, do que foi usado, né? Do processo que foi feito. Fez Blast and Cruise, fez... Tem vários fatores, né? Do que você usou, do que estava junto, o que tinha antes. Mas, às vezes, a mulher em 2 anos vai ter falha desses receptores, né? Então, olha que processo complicado que você, né, foi Então, peraí. interferir. Então, peraí. Então, a mulher, ela em 2 anos, se ela começou a bolar, vou competir, vou tem os estudos que já falam, não é o melhor estudo possível, mas já existe É, estudo falando que em 2 anos vai queimar os receptores sim. dela. É como se fosse uma Que ela falha, né? não A gente vai. chama uma falha do funcionamento desses receptores. Ou seja, quando ela parar o uso. Isso é relato de caso, tá, gente? É relato de caso, é Tá, consenso, isso não é estudo de alto nível de evidência, mas são relatos. E é o que eu vejo na prática, na verdade, das pessoas que eu recebo, né? Eu trabalho por indicação, então acabam vindo esses casos para mim. Eu não trabalho com uma modulação hormonal. Eu trabalho com esses casos que certo. vêm dela. Então, claro que eu tenho uma amostra viciada, né? Isso é preocupante. Tem que tomar cuidado para não colocar minha opinião aí no meio, né? Mas assim, o que a gente tem é que algumas mulheres usam lá 2 anos, de repente você vê pessoas perdendo performance, caindo performance, pessoas que somem, tem overtrain, tem vários processos, poxa, pode ser uma falha de receptor, pode ser que esse receptor não esteja mais funcionando adequadamente, né? E a gente não conseguir retomar o normal dessa mulher. Não interessa se fez terapia pós-ciclo, não interessa o que vai usar, a gente não consegue. Então, às vezes é um processo que você vai demorar 1, 2, 3 anos para retomar esses receptores. É complicado, né? É bem complicado. Então, E eu vou te na falar um verdade, relato de caso. Esse foi um relato de caso que eu vi de um paciente que fez ah, um ciclo, homem, e ele teve falha de ah, receptor. Então, ele evoluiu com esse hipogonadismo que a gente fala, ou seja, mesmo suspendendo, ele não conseguia mais produzir os próprios hormônios. É claro que isso é raríssimo, né? Então, às vezes, você vai ter homens de 10, 15 anos de uso que não vão ter nada, mas vão ter aqueles que vão fazer um ciclo e vão ter. Entendeu? É o que eu falei, quando é com você é 100%, né? É 100%. é. Então, é isso, a gente Agora, poder decidir tendo essas informações, né? então, com mulher você falou aí que por esses relatos aí e tal, 2 anos. E no homem? É difícil isso, porque é Existe? o que eu te falei. No homem, você tem homens há 10, 15 anos, 20 anos fazendo uso. Eu vou estar mentindo se eu falar que não há, entendeu? Mas, às vezes, você vai ter uma média, porque é aquilo, a gente tá sabendo o que está acontecendo agora, porque o uso recreativo, o uso, né, para performance, o uso não médico, né, no sentido de indicação médica, né, clássica, eu quero dizer, ele começou nesse tempo, né? A gente tem aí 20 anos, 10 anos que se começou mais esse uso, mais intensamente, né? Então, o que a gente tem é que talvez esse receptor fique lá 10, 15 anos, vai depender de várias condições, entendeu? Mas vários homens apresentam, sim, uma situação de hipogonadismo, ou seja, esse receptor não funciona igual. Começa a ter que usar doses maiores, começa a ter que usar medicações diferentes, medicações do mercado paralelo, porque o que está ali já não funciona.
Então, isso é individual, é claro, né? Mas é importante saber que isso acontece. Tá, Bom, eu isso acho que aí acontece. já tem gente que já vai se encaixar nesse perfil aí que tá, né? É, mas assim, esse lance de mulher aí, eu acho que dentro do nosso. A gente vê um pouco, né? Tem mulher que explode, estoura alguns anos e de repente some. Claro, não, claro, gente, ó, isso não é toda mulher que aconteceu isso, tá? Porque a gente tem várias Sim, situações lógico dentro que do não. esporte, né? Você tem Sim, dropout, você sim. tem o burnout, a pessoa fala, não, não quero mais. E aí ela larga o esporte, ou ela fala, dropout, eu não gostei tanto mais do cross, eu tô me identificando com outro esporte. Isso acontece pra caramba, né? A gente estuda muito isso na Sim, psicologia sim. esportiva. O Dr. João fala muito disso. Então, às vezes, saturou. Não, não quero mais. Mas existem outras situações, né? Que não cabe a nós também. Ah, com X ou Y aconteceu isso. Mas isso acontece sim. Além dessas outras Sim, situações que eu falei, né? A mulher, a gente tem outros fatores, né? Muita gente eu quero ter uma gestação agora, né? Ou quero cuidar profissionalmente. Então, sim. tem outros fatores, né? Muitas de nós do cross veio essa geração que tinha 25, agora tá com 30, 35, então muita coisa acontece, né? Por isso que a gente tem muito Não, não. dropout também. Só Não pra gente é, a não ficar intenção não é. achando, nossa, X, Não, Y não, aconteceu. Isso não não. existe, Não é, né? não é não, a intenção não é apontar o dedo, mas é assim, Exatamente. acho que é a Observar. função de alertar, não, alertar Uhum. mesmo, né? Alertar, Assim, sim. alertar, sabe, é mais importante do que a gente ficar também com meias palavras, às vezes, também, Para né? que não haja uma banalização, eu acho, né? Porque a gente. É, É claro é, que eu não vou entrar aqui em vários fatores, mas às vezes, poxa, a pessoa já tem uma habilidade, aí vai, entra. Eu quero acelerar esse processo, né? E muitas vezes atrapalha, né? Então, às vezes, você tem um uso inadequado, comprou na internet, passou não sei quem, usou o que a amiga estava usando. Você tem várias alterações, inclusive hepáticas, né? Do fígado. Né? E quando eu falo, então o fígado vai ficar doente, não é só isso. Você vai ter alteração do fígado, isso com certeza, tá? Mas geralmente ela vai ser temporária, vai ser alterações dessas enzimas, tem que ser observada, né? Mas você tem outras alterações, né? Lembra do ciclo de Core lá, o ciclo do lactato, a maneira que você vai usar o lactato que você está produzindo para fazer energia, que o atleta bom, ele faz isso como ninguém, entendeu? uhum, Então ele tá lá, o lactato, para ele não é inimigo, ele vai usar como energia, olha que beleza, né? Ele se continua com esse lactato. Quem que faz isso? Para quem que eu preciso que esteja super saudável para isso? O fígado. Então aí a gente começa a entrar sim. em outras discussões, entendeu? Que muitas vezes você acha, não, então vou melhorar, você acaba atrapalhando seu processo de performance, de treinamento, de periodização, de recuperação, entendeu? Acho que é mais isso aí, né? Certo. É isso. Bom, acho que tem mais alguma coisa que a gente quer dar uma Eu olhadinha acho que é aqui. isso. Eu tinha falado muito sobre. Eu queria muito falar sobre a tríade, né? É, Uhum. e isso que a gente falou do estresse, que parece, né? Estresse, estresse. Mas a importância disso dentro de todo o contexto que a gente falou de modulação, de tríade, de tudo, na verdade, né? Da gente gerar a capacidade de se adaptar ao estresse de forma adequada. Isso é dificílimo, gente, muito. Mas cada um vai encontrando seu caminho. Eu acho que o mais importante é todo mundo se observar nisso, né? Poxa, gente, é muito legal lá da Invictus. Eu não tenho aqui agora, mas eles têm lá a mentalidade Invictus, que eles falam muito isso, né? Você parar para Uhum. saber o que está acontecendo. Eu quero pegar o maior PR, eu quero participar de todo o campeonato, eu quero. E eles falam isso, né? Para e vê por que que você quer isso, para onde eu tô indo, o que que eu tô. Para, né? Às vezes para, calma, né? É, Yes, days off, né? Assim, calma. é. O que está acontecendo no meu processo? E aí eu tenho certeza que cada pessoa vai pensar, pode ser aqui. Por isso que eu não estou tendo um ganho no treino, né? Melhora. Então acho que hoje é todo mundo parar para refletir dentro disso, né? E o tempo todo também, É. todos os dias, né? Acho que é isso. Sim, sim. Acho que essas foram as partes principais, né, do Uhum. papo. É isso. Bom, acho que beleza. Então, Um prazer. obrigado aí, Mari. Obrigado por trazer esses assuntos aí, esclarecer melhor. Sim, Várias coisas sim. aí eu também já não sabia. Foi muito bom, né? Uhum. É um bem que a gente gera aí para o pessoal, né, que tá Uhum. acompanhando. Então, valeu. É, Obrigada, foi um prazer aí. Eu espero que tenha trazido um pouquinho de tudo. É aquilo, né? A gente
Na verdade, é um canal de ferramentas aí como profissional de saúde. Nada que eu disse aqui é 8, 80, eu tenho certeza. A gente aprende junto aí de forma interdisciplinar com outros colegas. Existem muitos colegas fazendo trabalhos sérios em várias áreas. Então, eu acho que o mais importante é a gente, né, se respeitar, né, se conhecer. Conhecer tudo isso que eu estou falando também, né? Que eu acho que muita coisa não é dita, que não é tão legal, né? Falar que você vai ter osteoporose, né? Não é muito legal ouvir, mas eu sei que essas coisas, isso é mais pra gente ter um alerta, pra gente saber pra onde está caminhando, né? Isso da mentalidade Invictus, que eu sou fã, quem puder ler e reler lá, tem lá no Google, é muito legal, porque eles falam muito de tudo isso que a gente tá falando aí, tá? Foi um prazer Certo. mesmo, obrigada aí todo mundo que tá aí na noite de domingo, né? Aí Obrigada. quem quiser procurar a Mari, como é que a gente acha você, Mari? Então, meu Instagram é pessoal, né? Se quiserem mandar mensagem por lá, ele tá bloqueado, mas avisa. Mas pode me mandar um e-mail se tiver qualquer dúvida, qualquer contato de ginecologista do esporte, cardio do esporte, ortopedistas. Eu tenho todos esses amigos aí para indicar, nutricionista, fisioterapeuta, osteopata. Me manda um e-mail, que eu acho que é um jeito legal. marianacoelho73@gmail.com. Quem quiser as referências também, gente, tenho tudo aí. Tem gente fazendo um trabalho muito legal, tem gente estudando bastante. Eu queria só indicar esse livro para profissionais de saúde, tá? Ele não tem dose, não ensina a usar nada aqui, gente. Mas é de um colega, né, lá da bioquímica, metabolismo, o Lucas, tá? Ele é doutorando em saúde baseada em evidências. Então, assim, se tem alguém que vai trazer e elucidar tudo que existe, o livro chama Esteroides Anabólico-Androgênicos, nem apológico, nem demonizatório, do empirismo à ciência baseada em evidência. Então, Ah, ele traz legal. muita coisa aqui polêmica, mas ele traz um nível de evidência de cada coisa, né? Então, acho que isso é muito Ah, importante para a gente não ignorar todo esse fenômeno que está acontecendo, né? Ah, então, né, todo mundo é demônio, não é isso, tá? Mas ele vai trazer muita seriedade para essa discussão dos profissionais de saúde. Então, para vocês, profissionais de educação física, que eu sei que chega em vocês, né? tá Eu sei legal. que chega. Eu moro com um, então, é para mim que chega isso. Então, o que vocês vão falar? Né? Para quem que vocês vão? Então, isso aqui é muito legal. Então, é do Lucas e é um livrinho muito legal, pequenininho, assim. Então, acho que vale muito a Ah, pena para a legal. gente complementar. E aí, essa linguagem científica vai estar tudo aqui. Tudo novinho aí. Tá bom? Muito bem. Tá bom. Obrigado, Mari. Então, Beijão, valeu. tudo de bom. Obrigada, viu? Beijo. Valeu. Pessoal, no- acho que isso. Então, Mari, semana que vem eu preparei uma aula para vocês. Para assistir essa aula, vocês têm que fazer a inscrição, tá? Eu vou deixar o link ali na minha página principal aí do Insta. Entra lá. Para assistir a aula, vai ser a respeito de movimento de CrossFit, vai ser do Squat Snatch, Overhead Squat, mobilidade, tudo isso, tudo que está relacionado a isso, para você que tem dificuldade, ou para achar alguma coisa. Às vezes a gente quer uma orientação a mais, e essa aula ela tá lá para isso, tá? Entra lá, faz sua inscrição e até semana que vem. Valeu!